Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Obrigado, Pai, por mais um dia, Pai, na Tua presença. Muito obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia derramada em nossas vidas. Que possamos ter um dia abençoado na Tua presença. E que possamos, Pai, introduzir esta palavra em nossos corações e poder colocá-la em prática para a nossa melhoria, Pai. Melhoria do nosso espírito. Que assim seja, Pai. Amém. Graças a Deus. E vamos direto à palavra de hoje, cujo tema é permanecer em um tempo de esfriamento. E abriremos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24, verso 12, que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Irmãos, eu poderia parar por aqui porque esses dois versículos já dizem justamente o que tem acontecido hoje no nosso mundo cristão. Nós vemos em várias igrejas, diversas igrejas, que o esfriamento espiritual realmente está acontecendo. Muitas igrejas sendo esvaziadas, muitas pessoas trocando de igreja como se trocasse de roupa. Um esfriamento espiritual até mesmo dentro da igreja, né? E as batalhas têm ficado cada vez mais intensas em coisas simples, como uma simples presença no culto. Então, rapidamente, irmãos, eu trouxe essa reflexão. Estou trazendo essa reflexão este dia para vocês, porque veio em minha mente através do Espírito Santo de Deus. E eu rapidamente digitei, já redigi tudo, e já estou trazendo essa reflexão que ardeu em meu coração em trazer para os irmãos. Porque, a priori de tudo, toda a palavra em que é dita em meu coração, em primeiro lugar, ela vem para mim. E eu compartilho com os irmãos. Amém? Então, permanecer em um tempo de esfriamento. Como eu disse, nós estamos vivendo um tempo muito delicado na igreja. Nós nunca tivemos tantas igrejas hoje em dia. Hoje nós vemos muitas igrejas sendo abertas, muitas pregações em internet, como essa que eu estou fazendo agora, e nunca nós tivemos tanto acesso à palavra, facilitando a vida do irmão. Mas isso, de uma certa forma, era para somar na vida do cristão e não fazer com que ele se sentisse mais à vontade, mais relaxado, mais confortável. E um cristão confortável abre brechas. Ele abre portas para o inimigo entrar. Ao mesmo tempo que isso tem ocorrido, muitas pessoas estão esfriando espiritualmente justamente por conta dessa aceleração tecnológica. E o próprio Jesus nos alertou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando o amor esfria, algumas coisas começam a acontecer. Pessoas começam a se afastar da igreja, que é o que vem ocorrendo. Outras ficam trocando de igreja o tempo todo, como eu disse. E às vezes dentro da própria igreja, ao invés de nós ajudarmos os irmãos que tropeçam, os irmãos que caem, os irmãos que ainda estão necessitando de uma certa forma, de uma melhoria, de uma libertação, alguns irmãos apontam um dedo ao invés de ajudar o irmão. Ou seja, estamos passando por esse momento tão delicado de perdermos irmãos para o mundo, perdermos irmãos
que seguiam um caminho com Cristo e desistiram, e nós ainda damos o pontapé para ele cair no abismo. A igreja, ela nunca foi um lugar para pessoas perfeitas. A igreja, ela é um hospital para pessoas em tratamento. Tratamento esse para a vida toda aqui na Terra. Ninguém vai se tornar perfeito aqui na Terra. Nós buscamos um ser, nosso Deus. Buscamos esse alvo que sim é perfeito. Porém, nós somos de carne. Carne pecaminosa. E nós estamos aqui hoje graças à graça e à misericórdia do nosso Senhor Jesus. Aqui dentro existem pessoas lutando contra pecados. As pessoas lutando contra a ansiedade, contra a tristeza, contra problemas familiares, contra problemas financeiros. E em vez de apontar quem caiu, a nossa missão deveria ser estender a mão para levantar esse irmão. Porque quem está de pé hoje pode precisar de ajuda amanhã. E quem está de pé hoje, um dia também já esteve no chão. Mas hoje, não somente falando das pessoas que saíram, que desistiram, eu também gostaria de falar dos irmãos que permaneceram firmes dentro das igrejas. Mesmo nesse tempo difícil, mesmo com tantas lutas, mesmo com tantas decepções, você ainda está aqui. Você continua indo ao culto, você continua tentando servir a Deus, você continua buscando a presença do Senhor. E isso tem um valor enorme diante do céu, muito valoroso para Cristo. Deus trabalha com quem permanece. Olhe para alguns homens na Bíblia. Davi errou. Ele caiu, mas permaneceu buscando a Deus. Pedro negou Jesus por 3 vezes, mas voltou e foi restaurado. Paulo enfrentou prisões e perseguições, mas não abandonou o chamado. Nenhum deles foi perfeito, mas todos eles, no final de sua trajetória, fizeram com que a promessa do Senhor fosse cumprida na vida deles e se tornaram um dos maiores e mais importantes homens da Bíblia. Nenhum deles foi perfeito, mas eles tinham uma coisa em comum. Eles permaneceram. Então, irmãos, a missão da igreja não é apontar, e sim resgatar. Enquanto discutimos dentro de 4 paredes, dentro da igreja, existe um mundo lá fora cheio de pessoas perdidas. Famílias destruídas, jovens nas drogas, pessoas sem esperança. E a igreja foi chamada para buscar almas, não para expulsá-las. E isso que Jesus nos mandou fazer. Não competir, não condenar, mas resgatar vidas. Talvez você hoje esteja aqui lutando, talvez esteja cansado, talvez esteja passando por uma batalha espiritual que ninguém vê, mas Deus manda te dizer hoje, Ele ainda não terminou a obra na sua vida. Enquanto você permanecer na presença dEle, Ele continua moldando você. Não podemos desistir da caminhada, do chamado. Eu sei, irmãos, que dá vontade. Eu sei porque eu, por experiência própria, já tropecei, já caí. E diante da graça e misericórdia de Deus, eu estou de pé, podendo compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos. Mas eu não desisti.
Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui presente nessa cadeira. Eu teria persistido no erro e estaria no caminho contrário. Então hoje eu quero dizer algo para quem continua firme. Você pode até não ser perfeito, mas o simples fato de você não ter desistido da presença de Deus já mostra que o Espírito Santo ainda trabalha na sua vida. E guarda isso no seu coração. Quem permanece no processo, Deus levanta no propósito. Aleluia. Quem permanece no processo, Deus levanta no propósito. Os que ficam de pé quando muitos estão desistindo são exatamente os que Deus prepara para viver algo maior depois. Portanto, irmãos, esta mensagem que ardeu em meu coração no dia de hoje, que eu trouxe rapidamente para vocês, é exatamente o que hoje nós como cristãos e nós como igreja estamos vivendo nos tempos de hoje. Um esfriamento espiritual. E isso dificulta porque isso contamina de uma certa forma, tenta influenciar negativamente os outros irmãos, e quem estiver com brechas abertas acaba cedendo uma coisa ou outra até ir junto. Então, irmãos, se as pessoas que estão dentro da igreja, os irmãos congregados, estão saindo, imagine irmãos que estão desviados lá fora, precisando de uma palavra, de uma mão, de uma ajuda para retornar para a igreja, para voltar para os braços de Deus. Cabe a nós, que não desistimos do nosso processo, do nosso chamado, buscar todos os dias a palavra do Senhor para estar fortemente, espiritualmente, para poder trazer almas para a igreja. Mesmo doentes, mas falando de cura. Mesmo chorando por dentro, mas sorrindo por fora. Até mesmo duvidando alguma das vezes de uma certa situação de que possa acontecer, mas falando de fé para o irmão. O milagre de nossas vidas, eu já disse isso aqui anteriormente, não está no final, lá na promessa, está no processo. Portanto, irmãos, a hora de fazer é agora. Não é depois. Não é quando você estiver melhor. Não é quando você deixar de fazer certa coisa. Não. A hora de fazer é agora. E permaneçam firmes em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a minha oportunidade de poder transmitir essa palavra aos irmãos. Eu espero que essa palavra venha edificar o coração, a alma de vocês. E nos vemos na próxima semana, em nome de Jesus, trazendo mais uma reflexão do Espírito Santo de Deus para os nossos corações, para a nossa vida. Amém? Deus abençoe.